Vamos falar sobre positividade tóxica. Mas antes, você sabe o que é a positividade tóxica ou já ouviu este termo? A positividade tóxica é quando você acredita que precisa estar bem, mesmo não estando, ou quando alguém diz isto a você. É você forçar uma felicidade onde tudo que você quer é sofrer e chorar ao som de Adele. Eu acho interessante falar sobre este assunto porque inconscientemente isso é empurrado para você sem que você perceba. E aí você começa a pensar que precisa buscar o lado positivo e bom de tudo que acontece, como se os sentimentos ruins fossem errados ou proibidos de serem sentidos. E não é dessa forma que funciona. Porque seria muito bom se eu, Renata, conseguisse ficar bem em situações onde tudo está desmoronando. Seria muito bom se eu conseguisse ter este controle emocional, psicológico. Mas na prática e na grande maioria das vezes eu sei que eu não consigo por mais que eu queira. Existe uma frase muito famosa do filósofo grego Epiteto que diz assim: o que importa não é o que acontece, mas como você reage diante daquela situação. E desde o momento em que eu ouvi essa frase, eu guardei ela tão bem guardada no meu coração que todas as vezes que acontecia algo que poderia me deixar mal, eu pensava: como eu vou reagir diante dessa situação? Só que havia vezes que não tinha como eu reagir de uma forma como se aquilo não fosse me atingir. Então, ao invés de eu tentar me esconder de uma reação que me deixaria para baixo, eu permitia sentir a dor e aceitava aquilo me afetar negativamente, porque só desta forma eu sabia que o caos dentro de mim iria passar mais rápido. Logo, eu acabava ficando mais aliviada porque não estava invalidando os meus sentimentos. O psicanalista Carl Jung fala que os seus sentimentos, na grande maioria das vezes, são racionais. Você escolhe sentir aquela reação e ter controle sobre o que você sente. Eu concordo, porém não é fácil. Porque desde o momento que você nasce, você é condicionado a sentir e não a racionalizar. Porque o sentimento vende, a razão não. A gente percebe isso em comerciais, políticas, filmes, empresas que tentam vender algo para você. É sempre buscando um apelo emocional. Mas isso é outro assunto, mais complexo, de várias camadas. Enfim, é claro que vai ter situações que, por mais que você queira sentir, você escolhe não sentir para poupar energia mesmo. E a gente sabe que não vale a pena. Mas nem tudo necessariamente precisa ser assim. E nem tudo também precisa ser sentido para o lado negativo, porque aí você acaba entrando no modo vítima e não consegue ter um pingo de controle emocional. Só que existem fatores que invalidam o sentimento legítimo, como a famosa lei da atração e as redes sociais. Já tem vídeo aqui no meu canal onde eu falo o que eu penso sobre a lei da atração e eu indico você assistir ele depois deste vídeo. A ideia de lei da atração ganhou muita força nos últimos 15 anos e ela basicamente fala que tudo que você pensa, você atrai. A lei da atração, para mim, é um dos maiores fatores que existe de positividade tóxica. É como se você fosse obrigado a ficar bem o tempo todo para atrair só coisas boas. E se você não ficar bem, você só vai atrair mais daquilo. E aí acontece de pessoas se culparem por isso. Como eu disse no outro vídeo, eu já vi gente se culpando porque já foi assaltado. O inferno tá acontecendo na vida da pessoa, mas ela precisa pensar positivo para ela não atrair mais fogo na vida dela. É claro que em algum momento você vai ter que se reerguer, mas existem momentos que a gente tem que mandar todo mundo ir para aquele lugar e sentir tudo de ruim que aquilo está acontecendo. Pensa comigo, você acabou de ser assaltada. Aonde você vai encontrar estrutura psicológica e emocional para ficar bem? Me fala aí. Tem gente que consegue, de fato, muita gente consegue. Mas se você não conseguir, tá tudo bem. Sinta a dor de ser assaltado. E não fica se culpando, ai, mas é porque eu atraí isso pra minha vida. Não, você não atraiu. É como se a lei da atração estivesse invalidando a sua dor, como se você não pudesse sentir, porque de alguma forma você acredita que atraiu aquilo. Vamos parar com essa loucura? Porque isso é cruel. É cruel jogar nas costas de alguém que já está mal a culpa pelo próprio sofrimento. Como se não bastasse sentir dor, agora você tem que se culpar por ela e mais, tem que esconder. Eu não sou cética sobre a lei da atração, mas a forma como você usa e como estão usando ela faz mais mal do que bem. O outro fator que reforça a positividade tóxica é as redes sociais, principalmente a rotina inalcançável de alguns influenciadores. Existe um formato de vídeo que eu acho incrível, que é aquele que a pessoa filma o seu dia inteiro, ela acorda antes, se arruma, coloca o celular para despertar, e aí começa o vídeo dela,
acordando, bem plena, sem nenhum problema, sem nenhum inchaço no rosto. Aí ela mostra o momento de devocional, sua leitura, seu café, enfim, ela mostra toda uma rotina ali no dia dela. E de fato eu acho legal esse formato de vídeo. Quando eu era mais nova, eu realmente achava que aquela rotina era real, até aprender que na maioria das vezes aquele tipo de vídeo é uma ilusão e um bem-estar que não existe. Porque a imagem retratada é como se não existisse dias ruins. É como se todos os dias fossem bons e a pessoa do vídeo ainda reforça essa ideia com falas motivacionais. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Ah, então a pessoa não pode mostrar que ela está bem. Não é isso. A pessoa está bem. A gente vê que ela está bem. Só que independentemente do que aconteça na vida dela, ela vai vender uma imagem de bem-estar e às vezes ela usa até da dor para falar que consegue ser super produtiva. É tipo, olha o caos que está acontecendo na minha vida, mas mesmo assim eu consigo fazer 1 milhão de coisas e continuar sorrindo. É sobre isso que eu estou falando. E aí você pensa que você também precisa ser assim, ter essa produtividade independentemente do caos que está acontecendo na sua vida. E não, você não precisa. E eu sei que esses influenciadores que mostram uma rotina super produtiva, que estão sempre bem, não fazem por mal. Mas infelizmente eles acabam gerando um impacto negativo na sua vida sem você perceber e sem eles perceberem. Outro fato que acontece é quando você está desabafando com alguém e essa pessoa invalida os seus sentimentos. Mas nossa, você ficou assim por causa disso? Ou te chama de tonta, idiota, por você ter tomado uma atitude que claramente ela teria feito mesmo. Acontece também dessa mesma pessoa dar a opinião tóxica dela dizendo: eu falo a verdade, e descarrega um monte de ódio em cima de você. E ao invés de você ficar melhor, você acaba ficando pior. E às vezes você só queria que alguém apenas te ouvisse, você não queria ouvir a verdade tóxica dessa pessoa. E quando você tem pessoas à sua volta que invalidam o seu sentimento, você se sente envergonhado de poder sentir os sentimentos ruins, como a raiva, a tristeza, a frustração e até mesmo o cansaço. Sabe quando você fala, nossa, hoje eu estou tão cansada, e uma pessoa diz, mas cansada do quê? E aí essa pessoa começa a disputar cansaço com você, como se você não tivesse o direito nem de poder estar cansada. Então, este é um tipo de positividade tóxica que as pessoas fazem com você e você não percebe. Eu também vejo positividade tóxica em homens. Desde criança, o homem tem seus sentimentos invalidados e ele sempre vai precisar parecer muito forte. Hoje em dia, a gente vê esse cenário mudando um pouco, mas ainda assim, o sexo masculino são os que mais cometem suicídio porque eles não procuram ajuda psicológica. Para alguns, isso é sinal de fraqueza, inclusive. Eu, como mulher, penso que o homem tem que ser mais forte sim que o sexo feminino, tanto no físico quanto no psicológico e emocional. Mas tá tudo bem o homem se sentir vulnerável às vezes. Tá tudo bem ele não estar bem, porque por mais que exista uma pressão social em cima do sexo masculino dizendo que ele tem que ser forte em tudo, ele também é humano e também lhe foi dado emoções e sentimentos. Então, qual o problema dele sentir? Sentir não é fracasso, é sinal de humanidade. A positividade tóxica, ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Existe um filme chamado Pobres Criaturas que faz diversas críticas sociais e uma das críticas é sobre por que eu preciso parecer bem sendo que eu não estou. E isso é repressão. Adoece, é silenciar a dor em nome de uma aparência. A positividade tóxica é passar por cima da própria realidade para se encaixar em um ideal de felicidade que nem existe. Porque quando você ignora uma dor, ela não desaparece, ela se esconde. E o que se esconde um dia explode. E sentir a dor faz parte da cura. E eu falo por mim, eu já me vi sorrindo diversas vezes quando tudo que eu mais queria era chorar e gritar. Eu já cheguei a postar foto bonita e por dentro eu estava toda esgotada, porque me ensinaram que eu tinha que ser assim, forte, independente, resiliente, uma felicidade que não existia. Tudo por um agrado social. Só que isso não era força, era negação. Porque validar o que você sente é o primeiro passo para cuidar de si. E nem tudo precisa ser superado com um sorriso no rosto. Às vezes o que você precisa é de silêncio, de colo e de um tempo para tudo se ajeitar e começar a ficar bem. E se você está cansada de fingir que está tudo bem quando não está, saiba que você não está sozinha. Tem muita gente aprendendo como eu a respeitar o próprio tempo, a acolher as emoções e a entender que equilíbrio emocional não é viver feliz o tempo todo, é saber escutar. E se em algum momento você quiser compartilhar a sua experiência, seu ponto de vista ou até mesmo uma crítica sobre o que eu disse aqui, fique à vontade. Um beijo e até o próximo vídeo.